Surugeto foi quebrado, o Jutsu Kaisen do Purin. Jutsu Kaisen semana passada terminou aqueles episódios de flashback. Eu até fiz um vídeo falando do dia que o Gojo liberou o Roshi, como aquilo foi um evento histórico. Sempre que o assunto é Jujutsu, normalmente aparece alguém do nada pra dizer como o mangá foi inspirado em Bleach. Então, tipo, eu não manjo muito de Bleach, eu É literalmente a primeira vez que eu ouço falar essa porra. até assisti até o Aizen, mas faz muito tempo isso, eu não lembro de muita coisa. Só que desde que eu comecei a ler o mangá, eu sempre vi muito de Yu Yu Hakusho em Jujutsu. Tudo bem que Bleach Cara, não faz sentido nenhuma essa comparação. Só você parar pra pensar a diferença do Itadori pro Ichigo. Caralho, nada dos dois é minimamente próximo. também pode ser inspirado em Yu Yu e tal, não tô discutindo isso. Sabia que em Yu Yu Hakusho tem um arco onde os personagens usam uma técnica chamada expansão de domínio. Uou. Esse daqui é o doutor, e quando ele ativa a expansão de domínio, é como se todo hospital fizesse parte do seu território. E você tá vulnerável a ser picado por um desses insetos que espalham uma doença sinistra lá e você morre uma hora. Tudo bem, não é a mesma expansão de domínio que a gente tem em Jujutsu, mas a gente consegue ver uma proximidade, a gente consegue ver inspiração. E quando eu cheguei nesse arco aqui dos flashbacks e rolou aquela mudança no gueto, automaticamente eu lembrei de um personagem, Shinobu Sensui. Ok, esse vídeo não é, ou não deveria ser sobre Yu Yu Hakusho, Entendi. mas eu não resisto, tá ligado? Eu vou falar de uma maneira bem simples mesmo, pra quem não leu o mangá entenda, e eu também não vou dar muito spoiler, pode ficar tranquilo. O Sensui, ele tinha a exata mesma função do Yusuke, ele era um detetive espiritual. Era um trampo suave, ele tem que proteger as Realmente parece bastante com o Geto. pessoas dos yokais. Até que um dia, numa missão, ele invade um lugar lá que tem uns caras ricaços e tava rolando tipo uma suruba, um bagulho sinistro. Eles capturavam, torturavam e matavam yokais das maneiras mais cruéis possíveis. E aquilo era tipo um entretenimento, um espetáculo, uma diversão para aquelas pessoas. Né? E nesse momento, uma coisa mudou dentro do Sensui. Será que ele realmente deveria proteger os humanos? Depois disso, ele acaba encontrando o Capítulo Negro, uma fita VHS contendo todos os crimes da humanidade. E essa foi a primeira vez que o Sensui atacou humanos. E depois disso, ele mudou completamente. Ele tinha tanta certeza do que era certo, errado, o que era bom, o que era mal. Ele sabia que tinha que proteger os fracos. Só que ele não percebeu que a humanidade ela tem potencial pra ser tão cruel e podre quanto os yokais que ele caçava. Ok, eu acho que já tô desviando um pouco do foco. Sim. Que é Jujutsu Kaisen. Né? O Geto também ele passa por dois eventos que transformaram ele. Primeiro, a morte da Arika. E o bizarro é que ele não estava protegendo ela de maldições. Foram seres humanos Né? não feiticeiros que contataram o Toji. O Geto literalmente estava protegendo a Arika de outros seres humanos. E o próprio Toji não tem Jujutsu. Toda aquela galera aplaudindo São o humanos. cadáver da amiga deles, mano. Todos não feiticeiros, humanos normais. Um ano depois ele vai numa missão numa vila e encontra duas garotas presas e tratadas como animais. Essas duas garotinhas aqui, elas já apareceram no anime várias vezes, são aquelas garotas que ficam com o Geto. E tem elas também no Jujutsu Zero. Pelo ponto de vista do Geto, ele tá protegendo as pessoas mais fracas das maldições. Os não feiticeiros não têm como manipular a energia amaldiçoada, então eles ficam indefesos. E é dever de pessoas como ele, o Gojo e todos os feiticeiros proteger essas pessoas. Só que aí tem uma parada também, né? No universo de Jujutsu Kaisen, Aí que eu não consigo entender. A construção da Rika é 1 milhão de vezes melhor do que a porra do Junpei. Tá ligado? Porra, é inacreditável isso aí, Adriel. sim, os seres humanos Junpei é o maior figurante dessa obra. Ele pra mim é nada. fazem parte desse problema. Porque as maldições O Itadori não conhecia nele, sei lá, nem 2 dias quando ele morreu. nascem a partir dos sentimentos humanos. Raiva, tristeza, ódio, inveja. E é aí que cabe pros feiticeiros manter esse equilíbrio. Fora que esse jumento confiou no Marrito. Pra melhorar ainda a situação. Exorcizar as maldições e proteger os não feiticeiros. Ó, a habilidade do Geto, ela é tipo Pokémon. Ele come uma maldição e assume o controle dela. Nas É isso. palavras dele, comer uma maldição é como engolir um pano sujo que foi usado pra limpar vômito. É como se ele estivesse limpando a sujeira da humanidade. No começo dessa parte, o Geto fala que eles nasceram fortes, então o dever dele é proteger os mais fracos. Só que ali no final, será que isso realmente é um dever dele? Será que aqueles caras que enviaram o
Toad atrás da Rika merecem ser salvos? Ou será que aqueles caras aplaudindo tudo aquilo também? Será que realmente é um dever do Geto, que nasceu forte, proteger esses humanos? E nesse último episódio tem um contraste muito grande entre o Gojo e o Geto. Quando o Gojo desperta sua habilidade roxa lá, ele ascende ao céu, ele parece um deus, ele parece uma divindade. Né? Enquanto ele é como se fosse o cara que estivesse lutando pelos humanos, mas sem nenhum reconhecimento. E foi aí que o Geto entendeu a resposta para aquela pergunta. E assim como o Sensui, o Suguru Geto viu o pior lado da humanidade, e ele acabou entrando num caminho que não tem mais volta. Mano, eu vou comentar algumas coisas do mangá, então fique avisado que a partir de agora tem alguns spoilers. Mano, eu li Jujutsu Zero antes de Shibuya e eu fiquei meio tipo, ué, se o Geto já morreu, então tem alguma coisa estranha com esse cara aqui. Eu sempre fiquei tipo, pô, esse cara tá estranho. Né? E quando acontece a reviravolta em Shibuya, eu não vou mentir, foi impactante. Eu fiquei, caraca, o vilão de Shibuya é um cérebro. Só que depois de um tempo eu comecei a pensar, será que o Kenjaku, ele é um vilão melhor do que o Geto? Mas Purin, o Kenjaku ele é um bom vilão, você que é um macaco e não consegue ver isso. Ó, eu não falei que ele é um vilão ruim, tá? O mangá ele consegue te deixar curioso porque ele vai te dando migalhas de explicação sobre esse personagem. E se você juntar tudo que apareceu sobre ele até agora, ainda assim dá aquele sentimento que tá faltando alguma peça ali. Tem alguma coisa escondido do plano dele que ainda não foi revelado. Na verdade tem uma porrada de coisas que não foi revelado. Por enquanto ele é aquele personagem que tudo ocorre de acordo com o plano dele. Os fetos amaldiçoados foi ele que criou. O Itadori, criação dele. Literalmente. Mano, pra mim essa daqui foi a maior revelação de todos. Foi a maior até que descobri que ele é um cérebro. Mano, isso aqui não existe, velho. O cara ser a mãe do Itadori, isso aqui foi imoral. Só que eu acho que isso aqui pode ser um problema lá pra frente. Se tudo que aconteceu na história foi 100% planejado por ele. Atualmente no mangá tá rolando a luta do Gojo versus Sukuna. Eu não sei se terminou porque eu li até o capítulo 226. Eu sou péssimo pra ler mangá semanal. Eu prefiro juntar 10 capítulos e ler tudo de uma vez. A ansiedade é um bagulho escaralhado. Agora, tipo, imagina. Se o Gojo ganhar, fazia parte do plano dele. Se o Sukuna ganhar, também fazia parte do plano dele. Se a luta empatar, também fazia parte. Tudo corre de acordo com o meu plano. Tenho medo dele ser tipo exatamente. A onisciência. Tudo fazia parte do meu plano desde o começo. Ah, talvez é daí que vem a inspiração de Bleach que todo mundo fala. Ô, mano, quando eu voltei a ler Jujutsu, eu tava em choque porque tinha um monte de gente falando que o mangá... Se no final o Gojo no Noite da Luta com o Sukuna, ele, sei lá, do nada ele virar brother e o Sukuna ficar do bem, né? Do lado da humanidade e ele reunir forças com o Gojo pra lutar contra o Kenjaku. Isso também faria parte do plano dele. Terminar esse ano. Eu ficava tipo, ué, parece que tem um monte de coisa pra acontecer ainda. Eu vi os cortes no TikTok da galera falando que essa seria a luta final do mangá. Cara, isso foi só uma piada. Mas tipo, a história não é sobre o Itadori? Ou o Gojo ele só vai espancar todo mundo e GG? Eu acho que algum editor já desmentiu isso, falando que ainda vai ter bastante Jujutsu pela frente. E eu sinto que algumas coisas do mangá, elas são muito rápidas. Tem personagem que aparece em flashback lá na primeira temporada e eu fiquei tipo, mano, esse personagem aqui vai ser loucura. E depois de 100 e tantos capítulos, finalmente ele aparece e morre em 3 capítulos. Uou. Eu fiquei, ah tá. O plot mesmo da irmã do Megumi ficou mó tempão se falando sobre ela. E quando eu vi, já tinha ido, né? E aí eu falei, ah tá, eu acho que eu desviei um pouco o foco desse vídeo, né? Desculpa. Talvez, mas... Esse é aquele negócio, né? Quando você é daquelas da sua obra, você começa a pensar em vários plots pra poder ir jogando mais pra frente. Talvez a ideia original fosse incrível na sua cabeça, mas com o passar do tempo você foi ou desgostando ou foi percebendo que o caminho que você tava tomando não ia levar pra uma resolução legal. Mas você só tropa a parada mesmo, né? Acontece, né? Uma pena. Se você tivesse talvez mais tempo pra terminar a obra, tivesse como adaptar melhor essas coisas, né? Mas aparentemente não tem mais. Ainda tem algumas surpresas sobre o Kenjaku. Mude minha opinião sobre ele. Mas como personagem, eu não acho ele ruim. Mas eu ainda prefiro o Geto como vilão. Por tudo que foi desenvolvido sobre ele até agora. Só que tem uma coisa que apareceu no mangá e eu espero que volte em algum momento. Quando o Kenjaku se apresenta pro Gojo, ele fala: como você se deixa ser usado dessa maneira, Suguru? E a mão do Geto aperta o próprio pescoço como se ele ainda estivesse ali dentro. Eu não sei como, já que ele não tem mais um cérebro. Mas esse é o mágico mundo dos mangás, né? Não vamos se preocupar com isso. Você tá preocupado com o cara que tá sem o cérebro voltar com o corpo dele? Ele tá morto há muito tempo. O cérebro é o mínimo. Tipo, foda-se.
E num dos quadros seguintes, dá pra ver que ele tá segurando a própria mão e ela tá, tipo, fazendo força pra se libertar. Tá vendo as veinhas aqui saindo do braço? Então eu espero que isso volte em algum momento na história, não tenha sido só jogada aí no meio do mangá. Pelo amor de Deus, Gege Akutami. Eu acho que ficou claro que eu gosto do Geto como vilão nessa história. E como eu falei, mano, como eu disse também, Jujutsu me lembra muito Yu Yu Hakusho. E uma parada que eu gosto muito nesse mangá é que quando um vilão é derrotado, não tem um gosto de vitória. Não é uma parada que os heróis estão comemorando. É uma coisa do tipo, será que não tinha outro jeito? E essa conexão Gojo e Geto se encaixa perfeitamente nesse tipo de história. Mas assim, isso aqui é só minha opinião, né? Quem faz a história é o Gege Akutami, eu tô aqui só falando merda. E apesar de tudo que eu falei aqui sobre o Kenjaku, eu não acho ele um personagem ruim, de jeito nenhum. E ainda mais que Jujutsu Kaisen atualmente é um dos meus mangás favoritos da Jump, mano. Eu gosto muito do mangá. É isso, mano. Esse vídeo, ele tá bem menor do que eu costumo fazer aqui no canal, porque era pra ele ter saído junto com o vídeo do Roxo, mas eu fui burro e lancei só agora. O anime teve uma pausa de 3 semanas e quando eu voltar vai ser o escaralho, porque finalmente começaremos o arco de Shibuya. Na verdade vai ter uns 2 episódios de uma luta whatever lá, né? Mas, caraca, Shibuya vai ser loucura. É isso. Muito obrigado, rapaziada. Se inscreva no canal. E lembrando, com R$1,99 você pode ajudar o canal. É isso aí. Não tem jeito, né? Não tem como. Oda gênio. Tá acontecendo, os dois estão lutando, pô. Só isso. KKK, meme. Vou ver essa porra aqui. Master Promo Picha. Merda essa. É isso daqui porque isso aqui é coisa boa. Conteúdo bom. Nenhum confronto supera esse. Hisoka vs Crollo. Hunter x Hunter. Fada em branco. Tem um negócio que o Otávio falou no último vídeo dele sobre Hunter x Hunter aqui no canal, já faz um tempo, mas eu fiquei com aquilo na cabeça, sobre como naquela realidade rígida e sufocante de regras, traição e penitência, sobre como a crença daqueles personagens até um certo limite consegue escrever em cima dessa realidade. Por isso é bastante simbólico que em uma das lutas mais esperadas da história do Hisoka, Puro Desejo, com o Kuroro, que eu vou chamar de Kuroro porque é como tá nessa versão aqui da JBC, e depende de todo um sistema de regras para se colocar no mundo, é bastante simbólico que essa luta comece com ele assassinando logo o juízo, o árbitro da luta, Sim, como um atestado desse evento enquanto um combate acontecendo no limite da abstração, da ordem e da corrupção daquele mundo. O local escolhido para a luta, também simbolicamente, é a Torre Celestial, Sim. o primeiro lugar onde o Gon e o Killua vão depois do Exame Hunter, em que lutadores se enfrentam e os vencedores vão avançando aos andares mais altos e recebem premiações em dinheiro. Esse lugar de competição expressa e radical que se confunde com todo o aparato de entretenimento que observa o processo violento de predação. O encontro desses dois personagens começa como parte do espetáculo, mas parece que vai sempre questionando o alcance desse controle. Tem todo um pessimismo envolvendo a coisa. Jujutsu Kaisen, por exemplo, continuaria esse aspecto de Hunter x Hunter, esse sentimento geral do mangá quando pensa todas as relações do sobrenatural do seu mundo a partir de sentimentos negativos, essas noções de controle, manipulação, blefe, finta, estão sempre muito presentes, essas vantagens que um tira contra o outro, uma vez que satisfaz os requisitos é checkmate, como diz o Hisoka. O poder do Kuroro se baseia em um livro que ele manifesta, onde cataloga e armazena habilidades roubadas de outras pessoas. Cara, isso daqui é putaria demais, velho. Que luta fantástica. Vai tomar no cu. Eu gosto como você tem um personagem que ele já era apelão. Você tem um sistema de poder que ele é estritamente certo no que ele quer fazer. E limitar e deixar balanceadas as coisas. Na teoria, ele é assim, ele funciona assim. E ele não pode ser burlado. Só que aí você tem o quê? O cara que tá fazendo a obra, né? Obviamente, né? Mas a escrita foda do Togashi pra poder burlar a própria lógica sem ser forçada, que é essa porra desse livro aí. E as coisas que esse filho da puta usa pra poder burlar a porra do próprio sistema de poder.
Muito foda. Que não ele tem consegue como. usar quando o livro está aberto naquela página específica em sua mão direita. Para roubar um poder, ele precisa cumprir 4 condições: ver com os próprios olhos o poder da vítima, perguntar sobre o poder da pessoa e obter respostas, a palma da mão de quem ele for roubar tem que tocar a capa do livro, e tudo isso precisa acontecer dentro de 1 hora. É com essa carga toda de entrega e sacrifício, condições e risco para se obter qualquer tipo de vantagem que o Kuroro chega aqui. E se isso já parece regrinha demais, um monte de coisa para decorar e levar em conta, Regrinha não é demais. nada perto do tanto de outras regras que ele vai descrever ao longo dessa luta, novas condições para usar novos poderes específicos igualmente ardilosos. Perto disso, a goma do Hisoka... Mano, é inacreditável. Porque é um personagem que tá em... Tipo assim, especificamente nessa luta, ele teve que pegar poder emprestado até da Guiné Rodan. Pra poder lidar com o Hisoka, né? Então ele usa ao mesmo tempo, sei lá, 5, 6 habilidades NEM. Sendo que só pode usar 2 no máximo, né? Eu até acho como mais. Se você considerar. Tem 2 coisas que é 2 em uma. Então você teoricamente teria mais. Mas o Hisoka só tem a porra da Banjigan. Tá ligado nisso? O Kuroro faz 25 mil coisas pra lidar com o Hisoka. O Hisoka tem a porra de uma goma de mascar. É isso. Venha me enfrentar. Um transmutador que transforma sua energia nessa forma viscosa, elástica e maleável, mesmo E quando você vai ver o capítulo, como você não tem pra quem torcer, porque isso também é interessante, né? Você não tem pra quem torcer na luta. Você quer ver a luta. Ou você tinha um favorito na hora que você tava lendo a parada? Porque eu gosto dos 2 personagens. Mais do Hisoka e o Kuroro, porque a gente vê mais do Hisoka do que o Kuroro. E aí você vai ver a luta e você fica, ué, mas assim, como assim? Caralho, eita porra. Tá ligado? Sim, o erro do Hisoka foi deixar o Kuroro escolher o lugar da luta. Porque ele confiava que ele podia subjugar qualquer situação de perigo contrário a ele, né? Ele gosta de correr o perigo e deixar o seu adversário à vontade pra fazer as coisas, e aí ele vai lá e quebrar essa porra. É porque ele gosta de enfrentar gente forte, não tem o que fazer, né? Tanto é que ele queria enfrentar o Netero, ele queria enfrentar ele ainda quer enfrentar o Gin, né? Enfim. É um personagem que gosta de fazer essas porra. Por isso que ele se fudeu. seu poder que consegue mudar a Só que se você parar pra pensar, agora o jogo virou. Quem escolheu o lugar da luta é ele, né? Ele escolheu levar a Gyodan pra porra do barco. E depois ele fez um acordo pra poder não lutar com a Ryodan, porque a Ryodan tá ocupada com outro rolê. Por enquanto. Você vai cumprir com esse acordo, eu não sei. Mas é assim que a gente tá nos mangá atual, né? Então, cara, é uma parada interessante. Talvez fazer isso daí mude o resultado da luta, não sei. Mais pra frente, né? Quando o Kuroro enfrentar de novo o Hisoka. Eu acho que vai ter de novo, inclusive. aparência de uma superfície, um poder que pode ser tão dissimulado quanto o do Kuroro, mas depende muito mais de tato, do toque, de estar presente ali, em comparação a um negócio muito mais simples de entender. Enquanto o Kuroro ora vai usar, por exemplo, a voz negra, com a qual consegue controlar o corpo, literalmente por um controle de quem foi fincado por essas antenas, depois vai apresentar o Sol e Lua, onde com uma mão coloca um selo positivo e com outra um selo negativo numa superfície que quando entram em contato um com o outro explodem, com o tamanho da explosão variando de acordo com o tempo que ficam encostados, e isso já é um negócio que ele só consegue usar porque tem uma outra regra sobre o livro, que é ele conseguir ativar mais de um poder roubado quando usa esse marca-páginas. Exatamente. Assim ele conseguiria usar o poder em que o livro está aberto e também o poder Duas onde ele marcou a caras! página, além de conseguir usar poderes como Sol e Lua, que precisam das duas mãos para usar, deixando o marcador naquela página desse poder mesmo com o livro fechado. Faz parecer o livro aberto mesmo com o livro fechado. O estilo é importante em um jogo, não acha? O Kuroro questiona o Hisoka, que por sua vez vê aquela luta como uma dança, onde precisam... Eu gosto muito do Hisoka no mangá, porque tem todas essas onomatopeiazinhas com símbolozinho do baralho. Se sintonizar. Se isso faz com que você lute feliz, tudo bem. Se esses embates do shonen de batalha Do Yato novo, ainda não. são sobre chocar diferentes visões de mundo em um determinado sistema de regras, caçador contra caçador, a gente tem contato com essas perspectivas exatamente através da maneira com que cada um lida com isso. Se tudo não passa de um espetáculo, um tipo de performance, o Kuroro vê a necessidade de sufocar o aparato onde se apresenta com seu poder, tensionar o sistema num nível ridículo de limitações para que possa alcançar o que ele precisa. Se as regras em si desse mundo existem para serem articuladas, se essa é a maneira como se coloca nesse mundo, cria mais e mais condições específicas
específicas onde os próprios limites se tornam suas possibilidades, enquanto que o Hisoka sempre luta com uma carga imensa de imprevisibilidade e subjetividade. Entender como funciona é só parte de uma análise que passa também por entender as intenções, sensações, não só como resolver aquela questão, mas também como alcançar um calor que o Kuroro sufoca em contrapartida. Pro Kuroro, o importante é o estilo, porque se essas regras são inescapáveis, se o sistema nessa realidade se impõe sobre o indivíduo, a expressão precisa levar isso em conta. A maneira de se colocar diante dessas regras, desse sistema, dentro desses limites, é a sua verdade. Pro Hisoka, acima de qualquer racionalidade, no sentido de transcender a moral e a ordem daquele mundo, num estado de compreensão ativo das contradições do... Sabe uma coisa que é sempre legal de reparar? Quando ele mostrando as páginas assim? Olha a cacetada de diálogo que tem nisso. Ilógico e do imoral dessa ordem, o desejo é sempre por sentir alguma coisa em primeiro lugar. Vai ser um novo recorde de número de poderes que eu uso. É muito raro você ter um painelzinho com 2 balãozinhos só de fala do personagem. Pra matar uma única pessoa, diz o Kuroro. E sempre de 3 pra mais. Esse tipo de personagem exausto de tanto pensar que é típico de Hunter x Hunter. Foram precisas mais condições, um cenário ainda mais rígido e inescapável pra conter esse ímpeto insaciável do Hisoka. Mas sim, mesmo sendo uma luta que tem balão bastante, não chega perto do que tem hoje em dia, né? Depois do que começou a fazer o arco atual, ele começou a aprofundar muita coisa ali. Ele só pensou, cara, isso daqui vai demorar muito, mas se eu só ficar desenhando coisa e botando troço, então eu vou começar a meter balão de texto pra caralho toda hora pra poder adiantar as coisas. E assim foi. Que tenta tirar alguma diversão do processo. É cheio de pessimismo porque a única negação possível dessa curiosidade mórbida do Hisoka pela frustração do Kuroro implica que ele consiga de fato impedir a existência de qualquer final que não seja descrito dentro daqueles limites que ele vai colocando. A melancolia que transparece no olhar do Kuroro enquanto observa aquela disposição do Hisoka em desbravar, resistir ao inevitável, como extremos opostos que o Togashi decide colocar aqui em teste. O sistema vai prevalecer ou entrar em crise. Em parte, essa morbidez também atravessa a nossa relação com o mangá. Eu acho que depois do arco atual, essa luta muda um pouco também. Porque a gente conheceu mais da figura do Kuroro na sua infância e da sua motivação para fundar a Ryodan. Agora a gente tem mais uma certa certeza das coisas e do porquê que ele tá atrás de outras coisas, né? Pra mim, uma grande vingança, talvez não sei exatamente com quem fez aquilo lá, ou se é uma vingança de forma geral contra o mundo, né? Mas ele não tá fazendo as coisas que ele faz apenas porque ele é filho da puta. Tanto claro. Ele tem uma motivação que começou tudo isso. E ele se questionar, quando você para pra pensar, quando o Gon questiona ele lá em Orkshin, das coisas que ele faz, ele para e pensa e questiona o Gon de volta. Ele gostava de matar, se isso definia ele assim, se ele realmente gostava das coisas que ele fazia. Dá um ar muito mais diferente agora, né? Porque ele é um personagem que é muito mais complexo do que um simples psicopata ladrão barato. Tem um outro poder que o Kuroro usa, as mãos da comutação, onde a pessoa tocada pela mão direita dele fica parecida com ele, e se ele toca a pessoa com a mão esquerda, a pessoa que fica parecida com ele. O Kuroro corre pro meio da plateia. Isso daí é muito bom, velho. Que não foge, apesar do perigo, e a partir disso pode ser literalmente qualquer um no meio daquela multidão. Sim. Ele começa a explicar tudo isso pro Hisoka. Agora que ele controla a plateia pra poder lutar com o Hisoka. Se eu fizer isso, tal coisa vai acontecer, se eu fizer essa outra coisa, isso acontece. E não é só com o juiz, pra dar a ordem final pras marionetes, ele literalmente usa o microfone de quem tá narrando a luta. Dá pelos alto-falantes da Torre Celestial sua ordem de morte, agita a plateia que vira arma na mão desse sujeito. Né? Alguns não são nem corpos reais, se tornam bombas criadas a partir de cadáveres. O caso do Sol é a Lua. Uma horda de zumbis sem forma ou personalidade. Né? Se utiliza desse estado de paranoia pra sufocar o desejo e a personalidade intensa do Hisoka. O que será que ele vai usar agora? Será que ele tá prevendo que eu previ isso? E até o fato de todos assistindo a luta saberem que é o Hisoka, um competidor popular na Torre Celestial, essa ideia de todos já estarem ali pra devorar a imagem dele em primeiro lugar, também é utilizada pelo Kuroro pra subjugar o Hisoka, que tendo que considerar 500 opções, não consegue exercer sua vontade porque essas regras sempre brecam ele de alguma forma. O tempo que o Hisoka dedica pra entender a explicação do Kuroro é o tempo que o Kuroro precisa pra colocar seu plano em prática. E é só com uma compreensão profunda desse sistema, uma investigação do caráter desumanizante dessas dinâmicas, que o Kuroro prova seu ponto. A violência como inerente ao aparato, que pode e inevitavelmente vai ser apropriado contra essa selvageria incontrolável do Hisoka.
Qualquer compreensão do mundo vira mera ferramenta, como a subjetividade de um dos usuários originais das técnicas que ele usa. Seu poder não podia controlar cadáveres, apenas bonecos. Pro Kuroro, estarem mortos seria mais do que suficiente. Cadáveres não são mais do que bonecos que se movem para ele. Claro. Mas essa particularidade vira só mais uma informação a se levar em conta. Outra condição para ser cumprida: precisa criar cópias dos cadáveres com a falsa galeria para então conseguir controlá-los. Conhecer a face sombria do dono anterior e incorporar os poderes dele são as melhores partes do caçador de habilidades. Hunter x Hunter começa a história onde poder e restrição têm uma ligação direta, onde o olhar sobre as relações só se manifesta através desse sistema rígido de regras disputando espaço com um outro lado que é muito mais sobre o desejo pela imagem, pela narrativa, por receber o mundo através dos seus sentidos. Um lado que precisa se impor condições ridículas de complexas e dar sentido a essas regras para existir, e outro que se definem por uma vontade de prazer acima de tudo. Onde ambos se encontram é no olhar pessimista sobre as regras, como se existissem para ser questionadas, quebradas, ordem e caos como coisas inseparáveis nessa realidade traiçoeira. O Hisoka permite que o outro monte seu cenário sem se preparar para a luta, porque a vontade dele é atravessar essa armadura, chegar no que tem de mais íntimo, mais essencial daquela expressão da personalidade que nesse mundo de combate se manifesta através do poder de cada um. Suas ações vêm através de uma entrega do corpo. Hisoka sente demais aquele mundo, procura alguma coisa para sentir, um prazer que vem da morte, da dor e da desesperança, enquanto que o Kuroro captura, se apropria do mundo em volta, da sua cultura, como o poder do ancião do Distrito do Cometa, lá nessa realidade profunda, nas periferias dos grandes blocos de concreto dessa realidade, que para sobreviver transformava seus compatriotas em bombas quando eram ameaçados para mandar uma mensagem. É lá que acontece esse pequeno milagre, o Nen, a aura que é a energia desse mundo, fica mais forte depois da morte, um elemento que foge do cálculo, do controle daquela estrutura. Para esse ancião também não tinha diferença entre pessoas e bonecos, e na luta isso tudo aparece na capacidade do Sol e Lua continuar ativo mesmo quando o livro do Kuroro é fechado. Ridículo demais. O que faz com que a cópia, as marionetes marcadas por esse poder, continue existindo mesmo quando a falsa galeria não está ativada. Toda a condição anterior pode ser quebrada pela próxima regra, o sistema todo existindo em função de esmagar aquele único indivíduo, realizado por esse homem que já abdicou de sentir qualquer coisa. Simplesmente os laços do Kuroro, seu companheirismo, mesmo isso existe como expressão rígida, pragmática e radical desse mundo que lhes tira tanto em função de uma vingança contra esse abismo social. Desde o começo, o Kuroro já dizia ter entrado nessa luta com sua vitória 100% garantida. O Togashi conta no final do volume como queria escrever essa história rigorosa o suficiente ao ponto de um personagem que diz isso, que tem 100% de chance de vencer, de fato vence. A narrativa do mangá aqui sugere um sistema tão opressivo quanto que esses personagens se encontram, que vai... Isso é tanta verdade como eu acho que eu nunca vi ninguém questionar essa vitória aqui. Você pode falar, não, mas o Gojo, quando ele volta da morte do Toji e derrota ele, foi pro roteiro. Ah, porque o Gear 5 é retcon, roteirismo, e o Luffy não poderia vencer o Kaido. Ah, porque o Luffy não poderia vencer o Katakuri, foi roteirismo do Oda. Ah, porque, sei lá, o Naruto ali lutando com o Pain não tinha que ter vencido porra nenhuma, ele ganhando o escudo do Jutsu, os caralho. Ninguém questiona o Kuroro vencer o Hisoka. Ninguém. Vai aos poucos sufocando, impossibilitando qualquer outra saída. Às vezes eu vejo o pessoal falando daquelas páginas cheias de texto, esmagando as figuras e os personagens do Togashi como o maior assassinato possível ao dinamismo de uma narrativa de quadrinhos, sem entender que o autor faz um negócio muito parecido de se apropriar das dinâmicas desse tipo de história e levar elas até o limite, em contraste com os desenhos pesados e cheios de textura que a gente sabe que o Togashi é capaz de fazer. Uma pena, talvez a gente nunca vai ver esse combate novamente, né? Essa revanche, que vai poder... Na teoria, teria que acontecer, né? Que é o que o Kuroro quer. Mas numa revanche eu não acho que o Kuroro ganha no Hisoka, não. Nem fudendo, inclusive. Não por o Hisoka poder escolher o lugar dessa vez. Né? Por mais que o Kuroro também vai ter uma estratégia tão absurda quanto ele teve aqui. Então eu acho que talvez nem ter o local apenas foi o fator determinante na vitória. Nem foi por isso, imagino, né? Ajudou bastante, mas não foi apenas por isso. Mas eu acho que a mesma coisa nunca vai funcionar contra o Hisoka, tá ligado? Então nesse caso aqui, eu boto toda a minha fé que o Hisoka venceria um segundo combate tranquilamente. Entre a paranoia e a alienação e a imagem, os sentidos.
O Hisoka é esse personagem que atiça a atenção e curiosidade de todo mundo não pelo quão sofisticado consegue jogar o jogo, mas por uma transparência, uma simplicidade, que no final ele vira esse cadáver ambulante, literalmente morrendo no final da luta e voltando desfigurado, condicionando seu pulmão a expandir e contrair, literalmente forçando seu coração a voltar a bater. Ele reproduz a parte destruída do rosto com a textura surpresa, cria um molde da goma para substituir a mão e a perna que perdeu, e pros olhos de qualquer um ele tá recuperado, sua imaginação presa nesse ciclo bizarro de repetição, vingança, um corpo desfigurado que só existe em função do próprio devoramento, de uma pulsão de morte, resiste pelo mesmo rigor, mas sem qualquer senso de verdade ou de justiça. Sua vingança vem apenas de perseguir o que deseja até o fim. Retrato sombrio dessa história cheia de sonhos que é Hunter x Hunter, de curiosidade pelo mundo, de imaginação, mas que também sempre encontra seu ponto de ruptura, seu próprio esgotamento, uma realidade concreta, cruel e distante dos sonhos dessa aventura. Doideira. Nesse volume aqui, o 34 de Hunter x Hunter, tu tem toda essa luta, começo, meio e fim, é um volume bem fechadinho que dá pra comprar, mesmo se tu só quer ter essa parte aqui pra poder revisitar. Eu recomendaria até pra quem não tem os outros volumes, vou deixar aí embaixo o link pra comprar se eu encontrar com desconto, lembrando que a gente tem um grupo de promoções onde vive indicando mangá no precinho por lá, vai estar aí embaixo também. E curtida dar uma olhada na nossa campanha de financiamento, porque os apoiadores do canal, quem contribui com... Ai. Uma pena não ver isso animado, cara. Seria fácil. Top 5 melhores lutas dos anime. Fácil. Saideira. Até porque já sabe, né? Quando é por conteúdo do Hamlet, geralmente você tem uns negócios muito filosóficos que faz pra você viajar pra caralho, tá ligado? E já são 1 da manhã. Então esse Shrek é mais do que uma animação infantil, vai ser o último da live de hoje. Fala rapaziada, hoje a gente vai falar de Shrek, um filme bem disruptivo com Shrek. sua época e que todo mundo gosta até hoje. Esse foi o filme que inspirou clássicos como Deu a Louca na Chapeuzinho. E nesse vídeo eu vou te mostrar Clássico como o demais. Shrek consegue subverter o que a gente considera como belo, como ele transforma o feio em belo. Agora, sem mais enrolação, vamos lá. O filme começa com aquele clássico comecinho de livro na tela e o Shrek contando a história da Fiona. E aqui ele literalmente amassa a história como se ela não fosse acontecer. E logo em seguida temos a também clássica cena dele saindo do banheiro, fazendo suas necessidades e com aquela música incrível de fundo. Esse filme aqui é um show de nostalgia. E não só isso, como ele já começa a fazer uma paródia muito louca de todos os contos de fadas que existem. Logo mais nós vemos como ele é maltratado pelos humanos que tentam expulsar ele do pântano e matar ele. Só que, obviamente, o cara é um ogro. Não vai peidar pra um bando de calça cagada, né? Logo em seguida, nós vemos a cena que apresenta o burro, e não só o burro, como vários contos de fadas mágicos. O mais interessante é que, mais uma vez, esses seres humanos são contra a magia. Eles prendem tudo o que é mágico. O burro tenta fugir dali, ele acaba indo pra onde Shrek tá, fazendo com que os guardas fiquem assustados. Nesse primeiro momento, o burro não para de falar. Ei, espere um pouco, eu tive uma grande ideia. Vou ficar do teu lado. Os dois são pessoas que não têm amigos. O Shrek não tem amigos porque ele é discriminado, a única língua que ele fala é a do medo e da violência, e o burro é muito irritante por ser tagarela demais. Ninguém quer ser amigo dele porque ele fala muito. Sou um ogro, sabe? Peguem suas tochas e rifles! Não te incomoda isso? Não mesmo. Com essa frase já dá pra ter uma clara noção de como Shrek se enxerga. Ele basicamente se enxerga como os humanos daquele universo enxergam ele. Como um monstro que deve ser morto e afastado da sociedade, que deve viver sozinho. A visão da humanidade em cima do Shrek faz com que ele projete em si mesmo a mesma visão. E infelizmente ele aceita que ele seja assim. Tanto que nesse momento ele nem se permite ser amigo do burro, porque tá nessa crença de que ele não merece ter amigos tão enraizado profundamente e só com muitos anos de terapia pra resolver. Ou uma boa aventura. E boa aventura que acontece aqui. Qual é o seu nome? Shrek. Eu vi esse filme com vocês em live e muitos de vocês comentaram no chat que nesse momento Shrek pensa em um nome pra ele. Isso porque nunca ninguém tinha perguntado isso antes. E essa consegue ser uma das cenas mais tristes de toda a ficção. Caralho. Pelo menos agora ele tem um amigo. Alguém que também é encantado e menosprezado pelos humanos pra ele se unir. Esse é um efeito que a gente também tem no nosso Ele inventou o nome ali mesmo e não tinha, não? mundo real. Sempre que pessoas de uma minoria menosprezada pela maioria se encontram, eles se juntam e ganham força. Mas a gente fala mais disso mais pra frente. O Shrek diz que gosta de ficar sozinho, só que o burro fica enchendo o saco. O meu questionamento aqui é se realmente Shrek gosta de ficar sozinho ou se ele nunca teve a experiência de ter uma boa companhia. Afinal de contas, se você não sabe o que é bom, você não tem como preferir o oposto disso. Até Cyber tinha que ver esse vídeo aqui. Pra ele parar de ficar falando que tudo é ruim, tudo é meme, tudo é lixo, sendo que ele nunca nem viu. Né? Perfeita aqui a analogia pra ele.
porque você não conhece o oposto disso. Então o Shrek gosta de ficar sozinho por ignorância. Ele replica esse comportamento fazendo com que o burro durma uma noite inteira do lado de fora da casa, ao qual um cachorro dormiria. Mas tudo bem. Naquela mesma noite, o Shrek tem uma das coisas que ele mais odeia feitas logo à sua porta. No caso, várias criaturas mágicas invadem o pântano dele e a casa dele. Isso porque ele é um grande guardião dos contos de fada. Todo mundo tá ali porque se sente seguro naquele lugar. E enquanto nas histórias de contos de fadas o vilão é sempre alguém esquisito, bruto e com aparência cruel e feia, aqui no Shrek a gente tem o inverso disso. O grande herói para aquele povo é o Shrek, uma criatura assustadora, bruta e de aparência cruel. Fomos forçados a vir aqui. Por quem? Lord Farquaad. Atrás desse tal de Farquaad, agora mesmo, pra tirar vocês das minhas terras e voltarem de onde vieram. Obviamente, depois de dizer essas palavras, ele é ovacionado pelos contos de fadas. Afinal de contas, ele tá indo atrás das pessoas que tirou o lar dele, sendo realmente o herói dessa história. E mais uma vez a gente pode ver que as minorias se encontram. Elas se fortalecem pela opressão dos mais fortes. Se o Lord Farquaad fosse outra pessoa e, na verdade, ajudasse as minorias, isso aqui teria sido como... Porque choveria tantas vezes se não fosse... Tomar no cu... diferente, nenhuma guerra precisaria ser travada. Depois disso, nós vemos o Farquaad torturando o Biscoito pra ele falar onde estão os contos de fada. Fora que o Biscoito é um dos melhores personagens disso aqui. Eu lembro quando a gente tinha um brinquedo do McDonald's dele, ele ficava gritando essa frase aqui, ó. Não diga nada a ele! O som disso era inaudível pra mim quando criança, então eu nunca entendi o que ele tava dizendo de verdade. Só quando eu fui reassistir Shrek muito tempo depois. Lord Farquaad interroga o espelho mágico e ele apresenta 3 opções de princesa pra ele casar e virar rei. A primeira é a Cinderela, que é muito fácil de ficar. A segunda é a Branca de Neve, que também tá mamão com açúcar. E a terceira é a Fiona, que tá num castelo cercado por lava com um dragão. E qual você acha que ele vai escolher? Bom, se você tá acostumado com o Shrek, você sabe que ele escolhe a Fiona. Em paralelo a isso, o Shrek tá indo em direção ao reino do Lord Farquaad. Esse deve ser o castelo do Lord Farquaad. Será que ele está querendo compensar alguma coisa? Essa cena é a definição de energia do Shrek. Na moral, esses filmes são muito bons e foi melhor ainda assistir em live com vocês. Inclusive, live todo dia, segunda a sexta, 8 da noite. Na real, depois de assistir, eu até fiquei com saudade de umas animações mais loucas assim. Com esse humor de duplo sentido que você só entende sendo adulto ou vendo algumas coisas vezes mais. Só tem mais essa cena aqui que eu gostaria de mostrar pra vocês. Isso aí é incrível. Era o pé sim que ia falar. Mostrando a bunda era o pé sim. O filme segue e nós vemos que o Shrek invade uma competição de cavaleiros que o Lorde estava organizando pra ver quem ia resgatar a princesa, só que o Shrek bate em todos os cavaleiros ali sem nem pestanejar. E ele próprio é escolhido como campeão pra resgatar a Fiona. Neste momento, não sabia o Lord Farquaad ainda, mas ele estaria corrompendo o seu próprio destino. Vai lutar com um dragão e salvar uma princesa só pro Farquaad te devolver o pântano, que você só não tem porque ele encheu de gente esquisita. É isso mesmo? É isso mesmo, burro. É literalmente isso. Essa cena aqui é muito a parada. O burro questiona porque o Shrek não foi violento com o povo da cidade, com o Lorde. Ele poderia só ter chegado lá, destruído tudo e ter comido a cabeça do Farquaad. Só que não foi isso que aconteceu. Mais do que se imagina no zoo. Exemplo? Nós somos como cebolas. Deixa eles no sol, eles ficam marrons e soltam aqueles cabelinhos. Não! Camadas! Aqui o Shrek faz a melhor analogia do filme, que é comparar ogros com cebolas. Falando que os ogros, assim como as cebolas, têm camadas, sugerindo que ele pode ser mais civilizado do que aparenta, e que ele é mais complexo do que só uma criatura feia e peçonhenta. E talvez o Shrek não soubesse expressar muito bem nesse momento, mas eu interpretei como uma grande evolução de personagem, porque pensa comigo, no começo do filme tudo que ele fazia era dar medo nas pessoas, até conhecer o burro e começar a ter companhia. Logo em seguida chegou um monte de contos de fadas no jardim dele querendo proteção. E ele foi ovacionado como herói. Isso me mostra que ele não queria mais ser visto como um grande vilão, nem pelos humanos, mas ele queria ser visto como um grande campeão pelos humanos. Talvez assim até ele pudesse diminuir o preconceito entre as raças. Fora que se ele fosse violento, a tensão entre humanos e fadas seria cada vez maior, podendo ocasionar até uma possível guerra. Então, realmente, esse é um discurso cheio de camadas e complexidade. Me admira que o Shrek tenha conseguido reconhecer todos esses fatores e ainda ter tido coragem de não ter sido alguém que usou a violência para conseguir o que queria. Ele precisava fazer o bem, não só para si
si mesmo, mas também para os outros contos de fadas, que seriam também deixados em paz. Não só isso, mas como também indica que aos poucos ele tá se descascando, mostrando mais sobre como ele é de verdade e por dentro. Aos poucos ele deixa o burro se aproximar, por exemplo, e dá uma chance até pro cara que fez com que a casa dele fosse invadida. Enquanto isso, o burro fica ali falando por um longo tempo, e uma coisa interessante do burro é que ele nunca se ofende de verdade. Por mais que o Shrek sempre seja grosso com ele e grite, ele continua ali resiliente do lado dele, o que é fofo de ver. Eu só não sei qual o limite entre aguentar grosseria por resiliência ou ser trouxa, né? Tem uma diferença muito grande. Lá pra frente, eles passam por vários cenários até finalmente chegar no vulcão e ter que atravessar uma ponte. Nessa ponte, o Shrek usa o medo do burro de atravessar a ponte pra fazer ele atravessar a ponte, o que é bem paradoxal, pensando aqui. Mas funciona de alguma forma. Eu sinto que algumas vezes na vida, eu já fiz quase a mesma coisa, de usar o meu próprio medo pra superar o medo. É como aquela frase que diz que tudo pode ser um veneno se for usado em grandes quantidades. O medo pode ser uma fonte de coragem, se você souber a quantidade na qual você usa ele. Ao chegarem no castelo, eles enfrentam um dragão. Na verdade, o burro enfrenta um dragão com sua grande lábia, né? A arma do burro é a fala. Ele conquista a dragona. Cara é bom, cara é bom. É uma mulher. E o Shrek finalmente chega na torre da princesa, que só pensa em receber um beijo do grande guerreiro que foi resgatá-la. Obviamente, o Shrek não fica ali de bobeira e só pensa em vazar de uma vez. E o filme deixa claro, mais uma vez, que é subversivo. Porque Shrek, na história do início, conta que o guerreiro mata o dragão. Só que ele não mata o dragão. Na verdade, mais pra frente, eles até viram amigos dela. Isso porque ela fica muito apaixonada pelo burro, a ponto de beirar um crime. Magnitude. Ei, isso já é assédio sexual. Mas não precisa se preocupar, porque alguns minutos depois Shrek salva o burro dessa enrascada na qual ele se meteu. Se meteu não, né? Foi obrigado a estar, afinal de contas ele foi sequestrado pela mulher doida ali. Em pouco tempo, eles fogem do castelo e a Fiona fica falando como uma alienígena. Vossos atos são grandes e vosso coração é puro. Sou-lhe eternamente grata. Ela fica falando de beijar o guerreiro que salvou ela e que ele faz super o tipo dela, até que Shrek tira o capacete e ela fica, obviamente, espantada. E, obviamente, depois disso, ela perde todo o encanto e magia e a vontade de beijar ele. As expectativas dela são completamente dilaceradas. Isso tá errado. Você não devia ser um ogro. Essa frase é bem interessante porque se encaixa na ideia de estética do Schopenhauer, que depois foi para Nietzsche. E resumidamente é de que a moral tem critérios estéticos. Sim. Tudo que achamos que é belo é bom e o que é feio é ruim. Claro que isso quando levado às aparências físicas das pessoas em conta, né? O Shrek, por ser feio, um ogro, é considerado ruim pelos humanos. Na verdade, toda criatura mágica daquele mundo é considerado ruim pelo Lord Farquaad em si. Sendo que na real o esquisito é ele mesmo. Tem uma frase bem legal, e eu não me lembro exatamente de quem é, mas ela diz mais ou menos o seguinte. Propaganda horrorosa, de novo. Não aguento mais. Critérios estéticos. E se você mata uma borboleta, você é mau. Mas se você mata uma barata, você é bom. True. Essa frase é atribuída a tantas pessoas pela internet afora, mas eu acho que eu li de Nietzsche ou de Schopenhauer também. E essa ideia já ultrapassou a ideia do belo. Ela também está nas classes sociais. Se o pobre morre, o escândalo é pouco, mas se o rico morre, o escândalo é muito. Hoje em dia, a moral não tem só critério estético, mas também tem critério monetário. E é exatamente isso que acontece em Shrek. Ninguém liga a matar o ogro, mas todos ligam se o ogro assustar os humanos. Imagina se o ogro matasse o Lorde. Agora imagina se o Lorde matasse o ogro. No fim, a Fiona acaba aceitando a realidade como um bom inscrito nesse canal, eles acabam acampando de noite em algum lugar. Naquela mesma noite, eles ficam vendo as estrelas e desenvolvendo uma amizade, e em algum momento o burro enche o tanto o saco do Shrek, ele acaba admitindo que quer que todo mundo fique longe. Quem está tentando manter longe? Só me diz isso! Todo mundo, ok? Aqui ele desabafa que todo mundo trata ele mal porque ele é um ogro e as pessoas veem mais a aparência do que ele é do que quem ele é de fato. Isso é muito mágico porque encaixa perfeitamente na mensagem que o filme tenta passar, tanto na estética quanto na história, que é a mensagem de que você não deve julgar pelas aparências. E que o belo não tá no mundo físico, não tá no mundo das aparências, mas sim no interior. Umas cebolas que precisam ser descascadas para você conhecer elas completamente. Novamente eu bato na tecla de enxergar a realidade. Se as pessoas enxergassem a realidade, elas não julgariam tanto, mas deixariam para julgar depois de conhecer. A gente continua e vemos o Lorde. O interessante aqui é que tem a mamãe do urso que apareceu no começo do filme ali no chão, então ela foi morta e separada do filhotinho. F no chat, coitada. O que foi uma crueldade sem tamanho dos criadores do filme. De verdade não precisava disso aqui, maldade com as crianças. E não tem só essa cena bizarra nesse trecho não, como também tem o Lorde pedindo para que o espelho mostre a princesa. E quando ele mostra, um volume bem discreto cresce ali embaixo dos edredons. E ele faz essa cara aqui de safado. Também vale ver a cara do espelho de traumatizado por ter visto coisa que ele não queria ter visto.
visto. E não muito tempo depois somos agraciados com muitas músicas sugestivas, complicadas, cantada pelo ladrão Robin Hood, que aparece do nada querendo sequestrar a Fiona. E ele está dizendo é que gosta de drama. Sério, eu não sei como eles vão fazer Shrek 5, e tem que estar pelo menos à altura desse primeiro, tem que ser muito bom. Fiona bate em todos os ladrões, mostrando que ela poderia muito bem ter saído do castelo sozinha, ela só não quis mesmo, e logo após isso, eles começam a viver como uma grande família feliz, com o burro sendo o filho do casal. Isso porque o Shrek e a Fiona têm Ressuscita no Gato de Botas 2? Não lembro disso não. várias cenas felizes e fazendo coisas Era outra história ali no caso. legais um pro outro. Eles literalmente se identificam em quase tudo. É claro que eles ficariam juntos, só que ela ainda tem que se entregar pro Lorde. E pra não ter que ir lá, eles acabam criando uma doença falsa do burro, só pra eles terem uma desculpa pra ficar mais tempo juntos e parados ali, fazendo ele próprio acreditar que tá doente, o que é bem bizarro e um pouco cruel. O burro é hipocondríaco. Isso me mostra que apesar da aparência do Shrek não ser realmente bela, de acordo com as nossas normas, o filme ainda consegue mostrar onde o belo tá de fato. O que é belo não tá totalmente nas aparências físicas das coisas animadas e inanimadas, mas o belo tá nas ações, que são separadas como se fossem entes no mundo. Então o filme começa sendo feio, cheio de violência aos poucos, principalmente do lado dos humanos, que querem matar e prender todas as criaturas vivas. E isso é feio da parte deles, porque a violência é feia. Prova disso é a aparência do Lord Farquaad, que consegue se encaixar nos quadrões de belezas físicos, apesar de ser bem exagerado, né? O filme continua e após algumas cenas românticas, a Fiona vai ficando sozinha pra uma cabana, onde se transforma em ogra. E esse era o grande segredo dela, e o porquê ela não podia ficar à vista de noite. O burro descobre que essa é a verdadeira natureza dela, mas ela acredita que aquilo é uma maldição, que na verdade sua verdadeira forma é humana. E ela só vai se curar disso quando tiver um amor verdadeiro. Você é um tipo de ogro. E o Shrek? É um Bom, ogro. vocês têm muito em comum. O que acontece em seguir é bem trágico, tendo em vista que o Shrek fica escondido na porta, pegando a conversa fora de contexto, e a princesa fala coisas horríveis. E o Shrek ouve de forma bem distorcida, revelando uma falha na comunicação entre os dois. A questão é que ele fica com bastante raiva por achar que ela tava falando dele, chamando ele de feio, monstro e tudo mais. Mas na verdade, ela tava falando de como enxerga a si mesmo. Com toda aquela raiva, ele não consegue nem ouvir direito o que a princesa tem pra falar no dia seguinte, e acaba desconsiderando os sentimentos dela. E acaba ferindo por assumir que sabia o que ela tava falando. Mas nesse caso, realmente é bem difícil compreender o que tava acontecendo ali. Foi só o destino mesmo. Não existe culpado nessa situação, não. Foi a providência divina que quis que os dois não se entendessem pra dar mais drama pra história. Obviamente. Na verdade, foi o roteiro, né? Foi o roteiro. O famoso clímax do filme. Nisso, o Lorde já chega pedindo a Fiona em casamento e com raiva do Shrek, ela aceita, o que foi um comportamento bem maluco na real. Isso sobra até pro burro, que o Shrek também trata mal por achar que ele tava fechadão com a opinião da Fiona. E essa é a primeira vez que o burro fica triste e se ofende. E sabe por quê? Porque ele percebeu que o Shrek tava realmente irritado. Ele não tava agindo por medo de ficar com pessoas ao redor. Ele tava agindo por naturalidade. Mas depois de uma música bem melancólica, tudo volta normal e o burro vai lá encher o saco. Tá tão enrolado em tuas camadas, sua cebola, que tem medo de seus sentimentos. E logo em seguida, tudo se resolve entre o Shrek e o burro e tudo fica esclarecido também. O Shrek finalmente entende que não era dele que ele tava falando. E uma coisa bem legal nesse filme é como eles aproveitam os personagens. Até porque o burro traz de volta o dragão fêmea que era apaixonado nele. E como você sabe, eles têm filhos depois. Sim. Enfim, é uma loucura isso aqui, mas Shrek é bem legal. O chat ficou se questionando como que eles tiveram filho e realmente não dá pra imaginar muito bem, mas enfim, é a vida. Foi magia. Tudo se explica em Shrek com magia. O Shrek e o burro vão correndo até o casamento e conseguem cancelar tudo, fazendo com que o Lorde seja comido pelo dragão, o que é um final bem trágico pra ele e bem pesado pro filme, mas bem feliz pros outros. Né? Então quem liga? O Shrek é perfeito. No final, a Fiona e ele se casam e com toda a certeza do mundo eu posso afirmar que Shrek é ainda hoje um filme muito mágico. E é assim que o Shrek E essa música do final é maravilhosa. subverte o que é belo e o que é feio. E Assim mostra como a que a inicial. beleza tá bem acima dessas aparências. O filme começa feio, cheio de violência, e conforme o tempo vai passando, ele fica cada vez mais bonito, com ações mais bonitas. O Shrek não mata os humanos quando ele poderia. Ele, na verdade, evita fazer isso, se tornando um ser belo no final das contas, aceitando finalmente os amigos que ele fez naquele caminho. Espero que você tenha refletido sobre o que é belo, moral e estético, assim como eu, com a ajuda do Shrek. Agora, eu vou ficando por aqui. Um abraço e tchau! Brabo. Muito bom, muito foda. E é isso, chat. Acho que deu aqui. 1h15 da manhã já. Eu vou indo nessa. Obrigadão a vocês aí que me aturaram mais uma vez nessa madrugada aí. Boa noite aos senhores. E vejo vocês amanhã. Aqui novamente com mais uma live.
Não sei se vai ter vídeo amanhã, não. Vai ter no segundo canal, mas no primeiro não sei ainda, não. Se der tempo de gravar a música do Crono, que vai sair amanhã, né? Aí eu faço, mas não sei ainda. Live deve ter. Beleza? Beijo pra vocês, pessoal. Falou!